Shalom, pessoal. É nós aqui outra vez. Shalom para todos. Hoje com o nosso especial para recompor os programas perdidos. Nós estamos entrando no ar nesta segunda-feira e também na próxima quarta estaremos também com o programa ao vivo. Para repor dois programas de sexta e sábado que não teve condições de a gente transmitir devido aos problemas técnicos, né? Então, estamos começando nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, o nosso Papo Livre ao vivo aqui com você, neste dia que Deus nos deu. E a gente está aqui para conversar um pouco, trazendo um tema sugerido pela minha pessoa aí, para a gente debater nesta noite, se a gente desejar, né? Ou as perguntas que vocês vão fazer para a gente, ou o tema que a gente pode questionar nesta noite. Então, a partir de agora, estamos no ar. E um shalom para o pessoal que está chegando, que ainda vão chegar. Todos vocês que nos ajudam todas as noites, para que a gente passe um tempo aqui, alegre, divertido, aprendendo uns com os outros, né? Que aqui ninguém é professor, são todos alunos. O único professor aqui é o Espírito Santo, é Deus. É Jesus que nos ensina a sua palavra. Claro, passamos o dia hoje discutindo com certas pessoas sobre a questão do ponto de vista de cada um de nós. Então, o que mais me chamou a atenção, pessoal, é que as pessoas relutam em não aceitar uma opinião diferente daquela que tem, ou que aprendeu, ou que imagina que é a certa, né? Então, quando você tem os seus pensamentos fixos, ou já com convicção do que você crê, ou a maneira que você vê a vida, então qualquer opinião contrária, sempre a sua primeira atitude, a minha, eu acho, creio de todos nós, é rejeitar uma opinião diferente da nossa. Mas a gente vive numa democracia, né? A gente vive numa democracia, tanto democracia social, como também uma democracia espiritual, né? Segundo alguns, temos o livre-arbítrio. E se eu tenho livre-arbítrio, se é que existe, que eu não creio, mas se existe, eu estou usando. Então, ninguém pode reclamar de mim. Então, já que você que crê no livre-arbítrio, então você tem que aceitar que eu tenho o livre-arbítrio de pensar diferente de você, né? Eu não creio no livre-arbítrio, mas se você crê, então é um argumento que eu tenho para usar contra você mesmo. O seu livre-arbítrio permite que eu pense diferente de você. Tá vendo que o livre-arbítrio não é muito bom? Quem gosta, né? Tudo bem. Tá chegando aí o pessoal, o Hélio Simeão já disse, tô aqui, e ele me disse na postagem que ele estava em casa hoje. Eita, quando ele está em casa, ele pega o livro dele todinho. Ele abre a biblioteca, a sala da biblioteca, né? Aí qualquer coisa ele vai consultar a biblioteca dele lá de livros, que deve ter muitos livros, né, Wellington? Principalmente de teológico. Shalom aí para o Wellington Simeão. Júnior Francisco, Francisco, o filho do nosso irmão França, do falecido lá, o nosso irmão, né? Saudoso irmão França. Francisco Júnior, valeu, Francisco, a sua audiência, a sua força, tá? Shalom para você também. O Hélio Simeão tá respondendo já o tema da noite. Já nem começou direito ainda, Hélio. Já está respondendo, tudo bem. Sobre o tema da resposta, não. Tema sugerido por mim nesta noite, isso aí é porque a gente não tem assunto direto, né? Então, eu lanço um tema como sugestão minha, para a gente não ficar sem assunto, tá? Mas as pessoas podem puxar outro tema, porque a gente está aqui para responder as perguntas, para tirar dúvida. Não que eu saiba, né? Mas pelo menos a minha visão. As pessoas às vezes querem saber a opinião de outra pessoa. Então, eu estou aqui para dar minha opinião. A minha opinião. Agora, você vai bater com o que a igreja ensina, que a denominação ensina, o que o teólogo ensina, aí já é outra coisa.
Eu estou dando a minha opinião, porque, queiram que não queiram, o programa é meu. Papo livre. Quem inventou foi eu e quem está apresentando sou eu. Então, eu dou a minha opinião. Agora, algumas batem com os que teólogos ensinam, o que a igreja ensina, outras são contrárias. É por isso que eu saí da minha denominação, porque não concordava com certas coisas que eu vejo, né, minha opinião particular, pela Bíblia diferente, por isso saí. Porque se eu tivesse concordado, eu estaria lá, né? Então, exatamente o problema é esse. Vamos lá, tem mais gente já chegando por aí, né? E tem mais pessoal aí, tá? O Hélio Simeão disse que hoje está em casa, provavelmente vai ter bronca, né, o Hélio? Sobre o tema da noite, o Hélio já foi dizendo de primeira logo que a resposta é não, não é correto. Eu coloquei o tema, tá, gente? Está no título do vídeo, do nosso livro ao vivo, está no título. Eu coloquei já como o primeiro comentário da noite. Quem quiser saber o tema, vai lá no primeiro comentário, é o meu. Tem dizendo o seguinte: tema sugerido para essa noite é correto, é uma pergunta, tá? É correto um cristão pedir a Deus em oração a morte de seu inimigo? É correto isto? Apesar de que existem exemplos na Bíblia, né, de homens de Deus que pediram a morte de seus inimigos. Mas isso foi no Velho Testamento, né? Mas o Velho Testamento passou? Não. A lei passou? Não. O que passou da lei foi os rituais. Os rituais de animais, né? O sacrifício de animais, que representava o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porém, a lei, ela está de pé. Porque a lei é tida para os judeus como o decálogo. O que é o decálogo? Que é as 10 palavras. O que é isso? Que é exatamente os 10 mandamentos. A lei todinha é os 10 mandamentos. Só que depois Deus destrinchou cada mandamento, dizendo os detalhes deles, né? Então, o que os judeus guardam até o dia de hoje, e nós também guardamos, é a lei dos 10 mandamentos. Jesus não anulou essa lei, ao contrário, ele a cumpriu por completo. Por isso, nós em Cristo também cumprimos toda a lei. Sendo assim, não estamos mais debaixo da condenação da lei por meio de Cristo. Não que a lei não esteja de pé, a lei continua de pé. Porém, nós não estamos mais debaixo da lei, porque quem é que está livre da lei? Quem a cumpre. Quem cumpre toda a lei não tem condenação para ele. Então, nós cumprimos a lei de Cristo, porque Cristo cumpriu toda a lei por nós. Entendeu? Então é isso que diz que nós não estamos mais sob o jugo da lei, porque estamos agora debaixo da graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Para isso foi necessário que Jesus cumprisse a lei em nosso lugar. Então, automaticamente, pela fé, nós também cumprimos em Cristo toda a lei. Entendeu, né? Jesus não anulou a lei, Jesus cumpriu-a. Toda a lei. Nenhum homem teve essa capacidade, Jesus teve. E quando Jesus teve essa capacidade de cumprir toda a lei, ele também nos deu como herança esse cumprimento da lei. Então, toda pessoa que está em Cristo, ele está liberto da lei. Por quê? Porque já cumpriu toda a lei por meio de Cristo. Jesus, mais uma vez eu digo, Jesus não anulou a lei. Jesus a cumpriu. Sendo assim, nós em Cristo também cumprimos toda a lei. Então, nós guardamos a lei, sim. Não mais a lei literal, escrita, mas a lei no nosso coração. A lei de Deus está agora não mais gravada em pedras ou em madeira, né, como diz a palavra, mas agora está gravada em nosso coração. Está vendo que bate com o que a Bíblia diz?
A lei agora está escrita em nossos corações. Não é esse coração aqui, não. É porque o vídeo está ao avesso, tá? Não é esse coração aqui, não. Aqui é meu lado. Aqui é meu lado esquerdo, viu, gente? É porque o vídeo está ao avesso. O Face faz isso. Então, não é o coração de carne. É o coração da mente. Ok? Então, a lei de Cristo agora está gravada na nossa mente. Ou nas nossas testas. É o sinal de Deus. A marca de Deus em nós. Os seus mandamentos, a sua lei, está escrita na nossa testa. E é também por meio da atitude que ela é escrita na mão. Significa atitudes. Então, a palavra de Deus, que é a nossa marca de Deus, a palavra de Deus agora não está mais escrita em pedras, mas no nosso coração, significa testa, ou no cérebro, né? De frente, frontal. E também na mão, através dos nossos atos e atitudes que revelam que dentro de nós existe a lei de Deus, ou as palavras de Deus. O Elton Simeão é a pergunta. Elton, eu estou olhando isso aí, né? Quando tu bota a interrogação, é uma pergunta. Quando você botar um ponto, é uma afirmação, né? Houve um imprevisto ontem, né? Mas eu não estava respondendo para você. Eu estava explicando apenas a colocação. A afirmação que você fez, eu estava só explicando que eu via de outra maneira. Eu não estava respondendo. Eu não fiz como resposta, tá? Agora, nesse caso aqui, a tua de hoje, que tem uma interrogação no final para provar que é uma pergunta, para não acontecer mais o mesmo problema, né? Então, vamos lá. O Elton Simeão está dizendo o seguinte: você acredita na existência da lei moral e a lei cerimonial e que a lei cerimonial foi abolida? Bem, entre aspas, né? É porque é muito complexo, tu vê só. É porque esse assunto é muito complexo. É porque a gente não pode ser radical demais numa afirmação. Precisa saber os pormenores. Porque se você diz a lei moral, qual é a lei moral? É os 10 mandamentos, né? Amarás a teu próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas, não dizer o nome de Deus em vão, né? Apesar que nos 10 mandamentos só tem lei moral, viu? E o sábado faz parte dele. Tem cuidado com isso aí. Nos 10 mandamentos, no decálogo, as 10 palavras, não fala em sacrifício de animal, que seria a lei cerimonial. Então, a lei moral, o sábado está incluído nele. Cuidado com isso aí, porque muita gente se enrola nessa parte. Mas tudo bem, eu entendo o que você quer falar. Então, a lei moral é aquela que é entre Deus e o homem para com outro homem. Existe a lei cerimonial, que é a parte de sacrifícios. Essa daí foi abolida, ok? A lei cerimonial, entre aspas. Entre aspas. Agora, por quê? Eu vou explicar agora por que de entre aspas. Porque na lei cerimonial existia um sacerdote que intercedia pelo povo. Esse sacerdote existe hoje em dia ainda. Existe. Agora é um sumo sacerdote muito mais perfeito, que é o próprio Jesus. Mas falando humanamente, se a gente for abolir a lei cerimonial, a gente vai ter que abolir o sacerdócio. Aí você pode dizer, não, mas só existe um sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote eterno, que é o próprio Cristo. Não é bem assim, né? Porque existe o sacerdócio humano, que é o pastor na Igreja Católica, o padre, o bispo, o papa, né? E no nosso ambiente evangélico cristão, os pastores, os presbíteros, são sacerdotes. Representação do sacerdote, claro. Existem sacrifícios? Sim, mas não mais sacrifícios de animais. Agora é nosso sacrifício racional. Apresenteis vossos corpos vivos como sacrifícios racionais, né? Santo e racional, cara. Então, toda lei, todo cerimonial do Velho Testamento é figura das coisas do Novo.
Então, as funções existem, não mais daquela maneira literal, mas na função agora da maneira espiritual. Os sacerdotes sacrificam-se pelo povo ainda assim. Quando um pastor, um presbítero, passa horas e horas orando pelos membros da sua igreja, é um sacrifício. Quando eles jejuam pelos membros da sua igreja, pelos irmãos que chegam a ele com problemas, pedindo uma ajuda espiritual, e ele vai orar, pedir a Deus para que resolva o problema, é um sacrifício da sua própria vida. Ele deixa de viver ou pedir para ele, para pedir pelo próximo. Porque a responsabilidade de interceder a Deus, se alguém vem a você, até você mesmo, tu e eu, somos sacerdotes. Aí é a questão, né? Aquela questão que eu digo a você e falo muitas vezes aqui. A questão do sacerdote não só é esses homens de eminência, pastores, presbíteros. Todos nós somos sacerdotes. Somos intercessores entre Deus e os homens. Claro que só existe um intercessor eterno, certo? Mas quando você dobra os seus joelhos para interceder pelos seus familiares, pelo irmão que você conhece que está com um problema, que pede oração a você, você está tomando o lugar de um sacerdote, de um intercessor. Então, cada um de nós, individualmente, somos sacerdotes da nossa família, da nossa casa, dos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, entendeu? Então, a lei cerimonial ela foi abolida, em parte, literalmente, no sacrifício de animal. Porém, nós, agora, nos sacrificamos o próprio corpo, a nossa própria vida, no altar de Deus, para interceder pelos próximos, pelo nosso irmão, pela nossa família, entendeu? Então, é isso aí. Então, como você perguntou aqui, você acredita na existência da lei moral e a lei cerimonial? Sim. A lei é uma só, né? Agora tem essa divisão, que é a parte moral e cerimonial. Tudo bem, a gente pode dividir. A cerimonial, que seria os sacrifícios que eram feitos, principalmente de animais, foi abolida por meio de Cristo. Porém, a lei cerimonial continua no sentido espiritual, como os sacerdotes, de Deus representam os sacerdotes, e o sacrifício é a nossa própria vida. Cada um de nós colocamos a nossa vida no altar de Deus, como sacrifício vivo e santo diante de Deus, todos os dias, todas as horas. Amém? E a nossa irmã Rosiane Germana, que participou pela primeira vez, está também nos acompanhando. Shalom, irmã Rosiane. E aprender. Amém? Amém. Amém. Mas pode também dar sua opinião, pelo menos sim ou não. Se a irmã concorda que é correto um cristão pedir a Deus em oração a morte de seu inimigo ou não. Olha, gente, uma coisa que eu detesto, eu vou logo avisando, que eu sou bem direto, é a hipocrisia, tá? Seja sincero. Se você acha que é certo e mostra na Bíblia que homens de Deus pediram, tem na Bíblia. Que eu disse que foi no Velho Testamento, tudo bem. Mas se você acha certo, que já viu, que sabe que tem na Bíblia passagem que diz que homens de Deus pediram e Deus não condenou eles por isso, diga com sinceridade, não tem problema nenhum. Pense como o menino disse um dia desse para mim, ficar pagando um mico na hora do programa. Eu estou preocupado com alguém que está achando que eu estou pagando um mico. Bem, se for para pagar, quem vai pagar sou eu, né? Como eu não ligo, eu sou sem vergonha, no bom sentido da palavra, então não estou nem aí para que o pessoal pense de mim. Não estou nem aí para o que o pessoal pensa de mim. Eu estou apenas aqui para a gente conversar, se divertir um pouquinho, aprender e também meditar na palavra de Deus, né? Para o crescimento espiritual. Então, essa questão de a pessoa achar que é certo, é correto. É correto. Pedir a Deus em oração a morte do meu inimigo. E tem um respaldo bíblico para isso. Aí vai mostrar um versículo, pode botar que eu leio, não tem problema nenhum. E a gente vai constatar pelo texto que eu peguei aqui, depois eu vou passar para vocês, que é que
o Velho Testamento falava, né? E o que é que Jesus falou nas palavras mais recentes dele, né? O Edson Simeão, leia isto. O sacerdócio mudou sim. Deixa eu ver aqui. Qual é o livro? Eita. Ô, Elton, para com esse negócio que tá pegando no Google e colando. Vai me matar desse jeito. Eu falei quantos versículos, tudo bem. É a palavra de Deus e não tem ninguém para fazer pergunta agora, então a gente aproveita o tempo e vai lendo a palavra de Deus e aprendendo mais, né? Então, o Wellington Simeão colocou aqui, ele não concorda que é certo o cristão. Ele botou mais versículos. Ele diz que não é correto o cristão pedir a Deus em oração a morte de seu inimigo. Ele diz que não é certo. E ele, a gente falando aqui sobre a questão da lei cerimonial, o sacerdócio, ele está dizendo o seguinte, o sacerdote mudou sim. Aí ele pega deixa eu ver aqui, o livro de capítulo 7, do versículo 11 em diante, que eu vou ler agora, tá? Pessoal, pode comentar, eu leio os seus comentários, todos os comentários, tá? Se tiver alguma palavra que eu falar, eu vou dar um pi. Aí, tudo bem. Vamos lá. O Elton Simeão diz o seguinte, leia isto, o sacerdócio mudou sim. Hebreus 7:11 começa dizendo assim, sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda de se levantar outro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? A pergunta que a Bíblia faz. Deixa eu ver aqui, porque o texto passa muito rápido. Pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. Porque aquele sobre quem se fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Porque aquele sobre quem se fazem essas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá e não da tribo de Levi. E por isso que ele está dizendo que o sacerdote real, supremo, é de outra tribo. No caso, os sacerdotes, todos eles, só para explicar, viu, Wellington? Todos os sacerdotes eram da linhagem de Levi, da tribo de Levi. Já Jesus é descendente da tribo de Judá, que nunca foi sacerdote e não serviam no altar. Ele quer dizer isso. Tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. A tribo de Judá não era responsável pelo sacerdócio. Mas Jesus era da tribo de Judá e é o sumo sacerdote. O supremo, né? E este fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, que também não pertencia nem à tribo de Judá, nem à tribo de Levi. Bem explicado esse versículo aqui. Não constituído segundo o decreto de um mandamento humano, relativo à linhagem. Melquisedeque ele não foi sacerdote segundo o mandamento humano, relativo à linhagem, no caso dos Levíticos, né? Mas de acordo com uma nova vida inextinguível. Porque sobre ele está escrito, tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Aí está falando de Jesus, né? Porque sobre ele, Jesus, está escrito, tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque, que não é uma ordem humana, mas uma ordem divina. Como foi o chamado de Melquisedeque, a Bíblia não relata. Diz apenas que ele já apareceu como sacerdote altíssimo quando se encontrou com Abraão. O Elton ainda continua, deixa eu ver se é o mesmo texto ainda. Hebreus 9. Eita, Elton, tá desafiado, hein? Tu já preparou tudinho, foi? Isso aí? Tudo bem, tá bom.
com argumento bíblico, né? Apesar que você não está mudando a minha ideia, não, viu? Faz tudo, né, Wellington? Mas não tem jeito, a cabeça dura medonha. Não, porque eu vejo o lado espiritual. Você está vendo aí o lado literário da Bíblia, né? O texto, contexto bíblico, certo? Explicação bíblica. Eu já vejo com a visão espiritual. Aí eu interpreto meio diferente um pouco, apesar que é quase a mesma coisa, mas de uma linguagem diferente. Mas tudo bem. Vamos ver, versículo 24 do capítulo 9 de Hebreus, ainda, livro de Hebreus, capítulo 7, agora vai ler o capítulo 9, que o Hélio de Simeão colocou, a partir do versículo 24. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas. Falando a mesma coisa, né? Uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus, que é o maior santuário, não feito por mão de homens, né? Para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Moisés entrava na congregação dos santos para se apresentar como sacerdote, mas ele não via a imagem de Deus diretamente. Mas o Jesus não, ele entrou no lugar santo dos santos, santíssimo, no caso o céu, e se apresenta diante do próprio Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, de ano em ano, portando sangue alheio de outra pessoa. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, assim como os animais sofriam todo ano, morrendo animal no lugar do homem, né? E oferecendo sangue. Então, precisaria que Jesus, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes. Desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Jesus já é uma figura do novo sacrifício, é o sacrifício da própria vida, é o que nós oferecemos a Deus hoje, no altar, a nossa própria vida, entendeu? Por isso que também nós somos sacerdotes. Wellington, me esclareça aí se você concorda com isso, que também nós somos sacerdotes. Se não concordar, eu posso lhe mostrar um versículo. Vamos lá. E assim, versículo 27. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo, depois disso, o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Hebreus 9, 24 ao 28. Foi aí então que o Hélio de Simeão. O Hélio de Simeão caiu a net? Caiu a net a minha ou a tua? Deixa eu colocar a resposta escrita. Coloquei a resposta escrita aí. O Hélio de Simeão, continuo online aqui. Pelo menos minha net está ok. Tem 3 pessoas agora assistindo. Fora as pessoas que curtiram, né? Então, a net não caiu, tá? Tem que colocar direitinho aqui, senão ele não vai entender. Eu acho que ele está entendendo. A net não caiu. Pelo menos ainda, né? Ainda. Mas vai ter as caídas da noite. Então, eu pergunto aí ao Wellington. Wellington, você... sim. Ele respondeu agora. Ó, gente, lembrando sempre a vocês, mais uma vez eu vou lembrar, tá? Eu falo aqui, ao vivo, e vocês só vão ouvir minha resposta, o que eu estou falando, mais ou menos 5 a 10 segundos. Isso é problema da própria internet, isso é em todo lugar, tá? Então, às vezes você faz a pergunta, eu já estou respondendo, mas você vai ouvir logo depois. Então, você vai acompanhando aí e vai mandando outras perguntas, se quiser. O Hélio de Simeão, não há sacerdócio como antes. Certo. Como antes na lei cerimonial, não. Tudo bem. É exatamente o que eu disse a você. Minha interpretação é espiritual, simbólica, né?
E a gente é sacerdócio simbólico, não mais na função sacerdotal como no Velho Testamento, bem diferente. Somos sim sacerdotes, mas não como os do Antigo Testamento. Exatamente, Ué. Pegou, não foi a ideia? Pronto, é isso mesmo. Nossas funções são as mesmas, porém, funções simbólicas, espirituais. Assim como o sacerdote se sacrificava por ele primeiro, para depois se sacrificar pelos outros, assim também nós fazemos. Nós primeiro temos que andar em fidelidade diante de Deus, com a nossa vida consagrada. Temos que consertar primeiro a nossa vida para poder entrar no altar e interceder pelo nosso irmão. Porque não adianta eu interceder pelo meu irmão se eu tenho minha vida toda desmantelada, de toda maneira. Então, o que acontece? As pessoas, os sacerdotes, tinha no Velho Testamento, que se purificar primeiro para depois pedir a purificação do povo, se apresentar diante de Deus. Hoje em dia é a mesma coisa no sentido espiritual. Nós temos que conservar nossa vida em santidade, em obediência à palavra de Deus, para podermos entrarmos diante de Deus na sua presença em oração, para poder interceder pelo nosso irmão. Então, para que eu me apresente a Deus, eu tenho que estar em condições de me apresentar. É a mesma coisa que aconteceu. Claro que não é a mesma coisa. Estou falando assim, a ordem das coisas, né? É parecida. Somos sacerdotes no sentido de que intercedemos em oração pelos nossos irmãos e por nós mesmos. Concordo. Exatamente. Então, a lei cerimonial mudou, sim. Mudou. Pronto. Agora você chegou, você usou a palavra certa. Você lembra da pergunta que você fez? Qual foi a colocação que você fez? Veja, eu vou repetir para você. Você disse o seguinte na sua pergunta. Veja, preste atenção no detalhe. Uma palavra muda totalmente o sentido da frase, da pergunta. Você perguntou o seguinte, veja a pergunta que você me fez. Você acredita na existência da lei moral e a lei cerimonial? Aí eu respondi para você que sim. A lei é uma só, porém ela é subdividida, moral e cerimonial, podemos aceitar isso. E que a lei cerimonial foi está falando extinta. Então, você agora chegou no ponto que eu estava explicando. A lei não foi abolida, a lei foi modificada. No caso que você colocou aqui agora, a última frase que você colocou, a lei cerimonial mudou. Ela não foi extinta, ela mudou de forma, né? De maneira de se fazer, de se cumprir o que Deus determina. O Wellington Simeão. Olha a bomba. É bomba, é? Bombo. É bomba. Olha a bomba. Eita, olha a bomba. Cadê Eliseu, rapaz? Eliseu diz que tem bomba. Era para estar aqui, né? Chegou ainda. Pode ser que Eliseu ainda chegue. O pessoal era para estar assistindo hoje. E o pessoal não está. Até agora, né? Agora é 22h35. Faz 35 minutos. Ricardo Soares também está conosco. Shalom, Ricardo. Shalom. Deixa eu ver mais quem curtiu o nosso vídeo aqui. Espera aí, só um minuto. Deixa eu dar, antes de responder a tua bomba. Júnior Alves, que curtiu o nosso vídeo. A irmã Rivânia Gomes. E Roberto José também. Roberto ainda não participou. Roberto gosta dessas polêmicas. Vamos lá. Ô, Elton, tu tem que se decidir o que é que tu quer. Ela mudou ou ela foi extinta? Você acabou de dizer que ela não foi extinta. Aí você está falando a forma, né? A forma de se cumpri-la do Velho Testamento, a forma mudou. Mas não foi extinta. Continua o sacerdote hoje em dia, não mais no sentido de
de perdoar o pecado do povo, mas no sentido de intercessor, entendeu? Nós somos intercessores um do outro. E Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. Tu entendeu, né? Então, você tem que decidir. Você disse, a lei cerimonial mudou sim, mudou. Aí já está dizendo, foi extinta e foi abolida sim. E afinal, qual é a tua conclusão? Eu digo que mudou. Aí você disse que foi extinta, abolida, e por que você disse que mudou ali na frente? Mas tudo bem. Responda aí, o Edson Simeão. Olha a bomba. E a guarda do sábado, como mandamento, não existe no Novo Testamento? Não, eita. Desculpa aí. É uma afirmação, né? Você não botou interrogação, é uma afirmação sua. Sua opinião, sua interpretação. Olha a bomba, o Edson Simeão está dizendo. A guarda do sábado, como mandamento, não existe no Novo Testamento. Bem, eu não sei de onde você tirou essa conclusão. Eu vejo Jesus guardando o sábado. E os judeus guardando o sábado. Agora, eu vejo também alguns comentários, algumas passagens bíblicas dizendo que o sábado é figura do que viria. Tudo do Velho Testamento. Se formos olhar isso, tudo do Velho Testamento. Mas eu não vejo Jesus condenando quem guarda o sábado ou abolindo o sábado ou anulando o sábado. Porque se Jesus fizesse isso, ele não tinha cumprido a lei. Então, ele está mentindo. Ele é um mentiroso. Que a minha Bíblia diz, e a sua, que ele cumpriu toda a lei. E toda a lei é obrigatório estar o sábado. Se Jesus não guardou o sábado, ele mentiu. Ele mentiu. Porque ele é judeu, guardador da lei de Moisés, e ia na sinagoga todos os sábados, como era seu costume, como judeu. Então, se isso aí não é guardar o sábado, agora, ele não guardou o sábado quando fez o milagre, bem, isso aí é o que os fariseus disseram. Fazer milagre não estava proibido, não, tá? Estava proibido trabalhar. Sim, está afirmando aqui que a guarda do sábado como mandamento não existe mandamento. Saber onde é que está escrito isso? O que tem, o que está, mandamento. Eu provo que está porque Jesus não disse que não estava. Então a lei, os 10 mandamentos continuam até hoje. Se continua tudo, tem que continuar o sábado. Se ele aboliu tudo, então aboliu também o sábado. Só que ele não aboliu tudo. A gente guarda a lei. Ou não. Eu provo a você que você guarda a lei. Qualquer pessoa, eu provo biblicamente que você guarda a lei. Não a lei cerimonial, mas a lei moral. Todos nós guardamos a lei. E só vai ser salvo quem guardar a lei. A lei moral, os 10 mandamentos, o decálogo, não a lei cerimonial. A lei cerimonial apontava para Cristo. Mas a lei, os 10 mandamentos, não. É ordenança para toda a humanidade até os dias do fim do tempo. Ricardo, o Edson Simeão foi extinta e abolida sim. Aí eu quero que você se decida. Ela mudou ou ela foi extinta e abolida? Porque mudar é uma coisa, ser extinta ou abolida é outra. Então, eu quero uma resposta direta, Edson. Eu vou continuar lendo os comentários, não sei se você já respondeu. Se você crê que ela foi extinta ou foi mudada. Aí a gente vai discutir melhor. Ricardo Soares, amém. Shalom, Ricardo. Tá de volta, né? Depois da discussão da gente hoje à tarde, mas isso é normal, viu? Não esquenta comigo não, que eu também não esquento contigo. Se tu esquentar, eu esquento também. Aí o Buruçu vai pegar. Rosiane Germana. Deixa eu ver aqui. Rosiane Germana, o irmão, lembro de você, quando eu era do R5. Nós sabemos que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aqueles que não servem a Jesus, infelizmente,
tem que orar, mesmo sem ser evangélico. Certo? Deus não tem prazer na morte do ímpio, como diz a Escritura, né? Então, aquele que não serve a Jesus é o ímpio, né? Infelizmente, tem que orar, né? Mesmo por ele não ser evangélico, mesmo se ele não for evangélico, você tem que orar por ele para Jesus fazer a obra, e não pedir para Jesus matá-lo, porque isso não é um pedido de cristão. Apesar que no Velho Testamento a gente vê homens de Deus pedindo, né? Mas Jesus falou outra palavra. O Edson Simeão, de novo, ele está só na Bíblia hoje, viu? O cara está afiado. Bem que ele disse que estava em casa. Ele deve estar pegando todas as traduções de Bíblia que ele tem para pegar os assuntos. Ué, lá vem ele defender a tese dele, que ele não guarda o sábado. Como eu também não guardo, né? Mas os adventistas guardam o sábado, né? Não deve ser condenado, porque eles estão pela Bíblia. A gente que está fora da Bíblia, se eu não guardo. Então não posso condená-lo. É tudo bem. Mas o Hélio que não guarda o sábado, ele quer argumentar pela Bíblia que ele está certo. E o adventista quer argumentar pela Bíblia que ele está certo. Quem está certo? Eu é que não sou, né? O Edson Simeão, Romanos 14. Ele vai dizer que não há diferença. Uns acham que tem. Tudo bem, vamos lá. Vamos ler. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 5. O Edson Simeão está colocando para a gente ler aqui. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. A Bíblia fala sobre isso, né? Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Questão de fé. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considera. Aquele que se alimenta de carne, o faz para o Senhor, pois dá graça a Deus. E aquele que se abstém de carne, né, para o Senhor se priva, e também dá graças a Deus. Então, quem guarda o sábado, se faz para Deus, está convicto na sua mente que aquilo é certo, é para Deus. Ninguém pode condená-lo. Se os adventistas guardam o sábado, glória a Deus por isso, que eles permaneçam guardando. É um sinal de fidelidade a Deus. Para isso, ele perde emprego, ele deixa de ganhar dinheiro nesse dia. É uma prova de fé grande, que nem todos os cristãos fazem isso. Se a gente não guarda e tem convicção de que não há necessidade, que não faz diferença, todos os dias para você são iguais ou são sagrados, faz para Deus, não deve ser condenado por não fazer. É questão de fé. E tem convicção. Então, não é pecado. Tudo que se faz por fé não é pecado. Então, não podemos condenar os adventistas porque guardam. Ao contrário, devemos elogiá-los porque eles estão pelo mandamento de Deus, que nós guardamos também os mandamentos, menos o sábado, pela questão da interpretação. Porém, eles guardam o sábado e guardam também os outros. Eles quebram algum mandamento, provavelmente, porque nenhum homem é capaz de cumprir toda a lei, assim como nós também quebramos muitos. Então, estamos na mesma balança. Não podemos condená-los, nem ele também nos condenar. Agora, cada um tem a sua opinião. E aguarda no sábado, estou ouvindo, irmã Rosiane. Então, a irmã Rosiane, assim como eu disse para vocês, vou repetir mais uma vez, a guarda do sábado é questão de fé. Se os adventistas guardam, ninguém vai condenar eles. A gente vai discutir uma coisa dessa, gente. Ele está pela Bíblia. Deixa ele guardar. Deus vai condenar alguém porque está cumprindo o que ele mandou? Ou vai condenar a gente quando dá liberdade para não fazê-lo? Então, cada um faça o seu. Se a gente se preocupasse com a nossa vida, era muito melhor para a vida da gente. Ricardo Soares, diz a Bíblia que Jesus é o Senhor do sábado. Ele é Senhor de todos os dias. Então, por isso, ele fez milagre no sábado. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado.
Foi por causa do homem, né? Para ter um descanso. O sábado era o dia do descanso. O Edson Simeão, mas como mandamento, meu amigo, não existe no Novo Testamento. Onde é que está dizendo isso? Onde é que está dizendo? Wellington, onde é que está dizendo que não é mandamento? Você não pode afirmar uma coisa que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala que é mandamento, fala que é desde o velho. Então ele continua sendo. Mas se não existe nenhum versículo direto, literal, Jesus dizendo, a partir de hoje, ou Paulo dizendo, a partir de hoje não é para guardar o sábado. Foi abolido isso. Aí você pode provar biblicamente. Mas isso é uma ideia que você tem pelos textos que você ouve, ou por essa palavra que Paulo falou. Mas Paulo não é Deus. Paulo pode errar. Paulo errou, eu errei. Paulo pecou. Ele dizia que ele era o mais miserável dos pecadores. Paulo não era mais do que ninguém, nem menos do que ninguém. Era um homem como eu e você. Só teve a graça de ser escolhido por Deus para dar a nós os ensinamentos que estão na Bíblia até hoje, ensinamentos espirituais muito bons, enormes. Porém, Paulo e eu é a mesma coisa, Paulo e você. Deus não quer mais Paulo. Deus quer um Hélito, Deus quer um Josenildo hoje, que faça diferença nesse mundo que a gente vive. Paulo já passou, Paulo já foi para a sepultura dura e fria. Paulo está guardado, acabou o combate, acabou a carreira, guardou a fé, fez a parte dele, foi um grande instrumento na mão de Deus, mas Paulo passou. O que ficou nas suas palavras? Algumas palavras que ele falou, não foi Deus que mandou, ele falou dele próprio, e outras que foi Deus que o inspirou para falar. Agora, o que ele falou dele próprio foi um conselho para o bem. Pode ser também entendido como um conselho de Deus, não diretamente de Deus, entendeu? Bora ver aí. O Edson Simeão. Mas como mandamento, meu amigo, o Edson Simeão ainda dizendo, não existe no Novo Testamento. Não existe, não. Você tem que dizer assim, não está expresso. Os 10 mandamentos não acabou. Então, ele já existia. Antes do Novo Testamento, o Velho já existia. Então, ele já existia. Ele pode não estar expresso no Novo. Mas Jesus foi condenado pelos fariseus, que eram religiosos da época, exatamente por quebrar o sábado. Coisa que ele não fez. Mas por fazer milagre no sábado. Foi o argumento que eles usaram para dizer que Jesus quebrou o sábado. Jesus não quebrou o sábado. Jesus fez o bem. Fez o milagre. Se tivesse quebrado o sábado, pensei que tivesse trabalhado, né? Fazendo alguma coisa. O Edson Simeão. Os judeus e Jesus, no tempo do Novo Testamento, guardavam o sábado, sim. É uma prova de que Jesus guardou o sábado. Pois era mais... Sim. Mas o que eu digo é que esta ordenança no Novo Testamento é... Vamos ver um exemplo aqui. Quando chegou aquele mancebo de qualidade diante de Jesus, ele perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse o quê? Guarda os mandamentos. E todo judeu sabia disso, que para chegar na presença de Deus tinha que guardar os mandamentos. Se ele não tivesse perguntado a Jesus, ele não precisava responder, porque ele já sabia. É a mesma coisa. Não precisa Jesus dizer que tem que guardar os mandamentos. A gente já sabe que deve amar a Deus sobre todas as coisas. Que deve amar o nosso próximo como assim mesmo, que não deve adulterar. Que não... Precisa Jesus repetir tudo isso? Você queria que Jesus mandasse escrever? O sábado tem que continuar sendo guardado? Ele nos deu a liberdade, pela graça, ou pela fé, nós considerarmos todos os dias sagrados, não só o sábado.
E outros consideram só o sábado. Quem considera só o sábado, faz para Deus, por fé. Quem não considera, considera todos os dias, faz por fé. Nenhum dos dois está pecando. Entendeu? Agora, dizer que o sábado foi abolido, ou que Jesus foi contra o sábado, ou disse que não era para guardar o sábado, isso aí é uma afirmação que a Bíblia não diz. Pelo menos diretamente. O Hélio Simeão, ele hoje está na Bíblia, está virado. Glória a Deus por isso. Parabéns. Hebreus 7. Assim, o mandamento anterior é anulado por causa de sua fragilidade e inutilidade, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. Ué, quando diz que o mandamento anterior é anulado por causa da lei, não está falando dos mandamentos, porque você acha que Jesus falou que o mandamento anterior de amar a Deus de todo o coração, de todo o pensamento, acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, não adulterar, não levantar falso testemunho contra o seu irmão, isso aí foi anulado? Não pode, ué. Adulterar é pecado de morte. Como é que foi anulado? Qual é o pecado de morte? O adultério. A própria Bíblia fala isso. E o adultério? Está nos mandamentos? Não adulterarás. O pecado de morte, de você matar uma pessoa, está nos mandamentos? Matarás. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que seria tomar o nome de Deus em vão, ou seria assim, uma visão parecida. A blasfêmia contra Deus, levar Deus como se fosse um nada, levar Deus em vão. O que Deus fala é em vão, não vale nada. Seria mais ou menos uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Está na lei, é o primeiro mandamento. Então não se pode dizer que foi anulado na sua totalidade, entendeu? Foi espiritualizado. Nós agora cumprimos a lei de uma forma diferente, mas a lei continua de pé. A lei que eu falo, os 10 mandamentos, não é a lei cerimonial do sacrifício de animal, acabou, foi abolida realmente, entendeu? Isso aí eu concordo com você, mas a lei a lei moral, o sentido espiritual, continua de pé. As leis de Deus, ninguém vai poder chegar em adultério, você sabe disso. E o adultério faz parte do 10 mandamentos. Ricardo Soares, diz o apóstolo Paulo que ninguém nos julgue no dia de sábado. Foi isso que eu falei, Ricardo. Valeu aí a lembrança. Alexandre Freitas, boa noite. Shalom, Alexandre. Bom te ver. Está conosco aqui nessa noite. O Hélio Simeão, mostre no Novo Testamento um texto mandando guardar o sábado, se você puder, por favor. Não, eu não vou provar. Eu não vou provar, e eu vou dizer por quê. Espera aí. Olha, gente, eu estou demorando um pouquinho porque eu estou lendo na ordem, tá? Então, quando eu vou lendo, já tem um bocado na frente. Espera aí para eu poder chegar lá, para você falar outra coisa. Vamos lá. O Hélio Simeão está dizendo o seguinte. Mostre no Novo Testamento um texto mandando guardar o sábado, se você puder, por favor. Então, meu amigo, se você não crê nas palavras de Paulo, que foi o maior escritor inspirado por Deus no Novo Testamento, então fica difícil. O Wellington, Paulo não disse que não era para guardar o sábado, não, Wellington. Paulo apenas disse que, por fé, uns fazia diferença entre um dia e outro. Só isso que ele falou. Ele mandou não guardar o sábado? Ele não falou isso, não. Agora você quer que eu prove um texto na Bíblia que mandando guardar o sábado, né? Você quer que eu prove um texto na Bíblia mandando guardar o sábado no Novo Testamento? Não é eu que tenho que provar isso, não. Você que disse que foi anulado o sábado. Você tem que provar na Bíblia dizendo que não é para guardar o sábado. Não tem que provar, não.
Eu estou dizendo que o sábado está de pé. Você disse que o sábado não existe mais a guarda do sábado. Eu quero o versículo, porque a Bíblia diz que sempre foi para guardar o sábado. Você disse que não é mais. Aí você que falou que não era. Então você que tem que provar para mim. Eu não preciso provar você não, porque a Bíblia já mandou guardar. Agora você está dizendo que não é para guardar. Então você vai mostrar o versículo onde é que está escrito, literalmente, não é mais para guardar o sábado. Não tem, não existe. Tem essas palavras de Paulo entre diferença entre um e o outro, mas ali também não está dizendo que não é para guardar. É escrito, não deve se guardar o sábado. Então, você que levantou a hipótese de que o sábado não é para guardar, então você vai ter que provar na Bíblia isso que você está dizendo. Porque para mim, eu continuo que a Bíblia diz que é para guardar. Eu não guardo. Por que eu não guardo? Porque eu vejo o sábado de outra forma. Entendeu? Se você quiser saber, eu posso explicar. Mas eu vejo o sábado de outra forma. Porém, eu posso provar que é para guardar o sábado. Desde o Velho Testamento, Jesus não quebrou o sábado. Jesus guardou o sábado. Cumpriu toda a lei. Então, está provado na Bíblia que o sábado era para ser guardado e é para guardar. Agora, você está dizendo que não é para guardar. Então, você vai ter que mostrar o versículo para argumentar o que você está me dizendo. Não é eu que tenho que provar, não. É você que tem que provar, que você disse que não é para guardar. Ricardo Soares. Wellington, quando Jesus citou o decálogo ao jovem rico, ali incluído está o mandamento do sábado. Foi isso que eu falei para ele. O Eliseu argumentou isso. E por que Jesus não recitou o sábado? Quando falou para o jovem, uma mancebo de qualidade, eu disse, Eliseu, quando Jesus, na sua primeira resposta, ele disse, guarde os mandamentos. E não existe mandamento sem o sábado. Aí depois ele perguntou quais, aí ele foi detalhar. Ele detalhou o que ele quis detalhar dos 10. Mas quando ele falou, guarde os mandamentos, ele falou do decálogo, os 10 mandamentos. O Hélio Simeão, você está misturando, Amara. Você está misturando amar a Deus, lei moral, com as leis cerimoniais. Não, amar a Deus é lei moral. Hélio, a gente já separou aqui. Lei moral é os 10 mandamentos, é a lei moral. Não é cerimonial aquilo, não. Aquilo é moral. A lei cerimonial é a que foi dada aos sacerdotes, com respeito aos sacrifícios, a maneira de sacrificar, a maneira de se apresentar a Deus. Esta é a cerimonial. O decálogo, as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, em que está incluído o sábado, não é cerimonial. É moral. Entendeu? Foi uma ordenança de Deus, guardar o sábado. Foi uma ordenança. Não, você que não está entendendo, mas tudo bem. De maneira nenhuma, eu disse a lei moral foi abolida. Que história é essa? A lei moral foi abolida? A lei moral nunca foi abolida, nem nunca será. Aí você está achando que Deus é desmoralizar. Você vai desmoralizar Deus, que a lei moral é concernente a Deus e ao próximo. Sendo que essa lei moral foi abolida, que aí não está com a interrogação, isso é uma afirmação sua, viu? Levando em conta como você disse que eu leio a frase. Você diz assim, de maneira nenhuma, eu disse que... Desculpa aí, Wellington. Desculpa aí. Foi um entendimento meu errado. Me perdoe, viu? Eu vou ler a frase como ele colocou, que eu entendi errado. Tudo bem. De maneira nenhuma eu disse que a lei moral foi abolida. Ele está dizendo isso. De maneira nenhuma ele disse que a lei moral foi abolida. Né? Ok. Eu concordo com você. A lei moral não foi abolida. É isso que eu estou dizendo. A lei cerimonial, sim, em parte, como a gente já discutiu. Em parte, literalmente. Espiritualmente continua. A lei moral continua de pé. E a lei moral inclui os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos inclui a guarda do sábado. Mas tudo bem. O Edson Simeão. A guarda do sábado sempre foi uma lei para os judeus.
e sempre será. O Hélio Simeão, vê se você acha a guarda do sábado aqui. Deixa eu ver. Vê onde é que ele está lendo. Tem gente chamando aqui. Deixa eu ver o que é. Quem é que está? O Hélio Simeão. O Hélio Simeão está chamando o Face. Eu não sei se sai ao vivo. Será? Para ver. Vamos ver se sai ao vivo, se vocês escutam aí. É uma boa maneira de participar, né? Legal. Gostei. Wellington, tenta de novo. Eu vou tentar atender aqui. Eu não sei se vai dar problema na... Eu não sei se vai dar problema na minha transmissão. Mas tudo bem. Vou tentar atender. Mas entendeu, né? Eu pedi desculpa para você aí que eu li a sua frase errada. A colocação errada. A guarda do sábado sempre foi uma para os judeus. Vê se você acha a guarda do sábado aqui, onde é Atos 15. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Deixa eu atender a ligação dele. Deixa eu ver se eu consigo atender o Elton. Atenção. Deixa eu ver aqui o Elton, que eu acho que a internet não aguenta não, mas vamos ver, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só o Elton. Cadê o som? Ativar vídeo. Deixa eu ativar vídeos. Shalom, Elton. Tô sem retorno teu. O que está acontecendo? Deixa eu ver. Tô sem retorno da tua voz. Não deu certo não, né, Wellington? Deu certo não, Wellington. Ele tem uma mensagem de voz aqui. Vamos ver se dá para escutar. O Wellington tá mandando uma mensagem de voz. Deixa eu ver se dá para escutar. Deixa eu ver. Wellington, não deu não. Não deu não. Vamos lá. Continuar aqui. Sim, vamos lá. O Wellington, então, falou o seguinte. Deixa eu ver. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais focados e do sangue. Isso foi a reunião que esteve em Jerusalém devido aos problemas que estavam enfrentando. Os judeus queriam judaizar os gentios. Aqui, esse texto é relacionado diretamente, não à guarda do sábado, mas à questão da circuncisão. Você vê dessa discussão da igreja de Jerusalém era a respeito da circuncisão. Eles queriam obrigar os gentios a guardarem a lei e também a fazer a circuncisão na carne. Então, foi decidido no Concílio de Jerusalém que ele deveria só se abster da contaminação dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Entendeu? Mas tudo bem, do seu argumento. Ricardo Soares, infelizmente não deu para atender a tua ligação, Wellington. Roberta Gomes, chegou atrasada, Roberta. Shalom, Roberta. Atrasadíssima, hein? Mas chegou, né? Glória a Deus. Shalom. Vamos ver aqui. Sim. Ricardo Soares, os fariseus doutores da lei dizem que Jesus violou o sábado ao curar pessoas nesse dia. E o próprio Jesus questiona a violação do sábado feita por Davi e seus homens. No caso, a necessidade, né? A necessidade que Davi teve, que estava numa guerra, estavam com fome, entraram no sábado no tabernáculo e se alimentaram dos pães asmos. E Deus não levou isso como condenação devido à circunstância. Foi
Ali foi uma exceção, não regra. Uma exceção, tá? Mas aí foi bom argumento aí, Ricardo. Mas esse argumento é referente à defesa do sábado ou a defesa da guarda do sábado ou contra a guarda do sábado. Seu pensamento. O Hélio defende que não se deve guardar o sábado. Eu digo o seguinte, se é por fé, Ok, o Hélio está dizendo que deixou um som com voz aí, pedindo para eu clicar. Eu não sei se vocês vão ouvir. Eu vou clicar aqui e vocês vão dizer para mim, tá, Hélio, também? Se vai sair ao vivo. Eu não sei se vai sair. Vamos tentar, né? Deixa eu ver aqui a mensagem que o Wellington passou para a gente. Vamos ver se dá para vocês ouvir aí. Mensagem de voz de Wellington. Atenção, participação ao vivo por voz. É. Ok. Amém. Aí você escutaram? Eu creio que sim, né? Vê aí, Wellington, saiu o som. Só que tem um probleminha aí. O problema todo aí é vocês não estão entendendo ou não estão prestando atenção no que eu estou falando, os avisos que estou dando aqui. Eu disse o seguinte, quando eu respondo ou falo, existe uma coisa chamada delay da internet, que a minha voz só chega para vocês depois que eu falei. Então o Hélio está reclamando uma coisa que eu já retifiquei. O Hélio está dizendo que nunca disse que a lei moral foi abolida. Se você assistir o vídeo, você vai ver que eu pedi perdão a você, pedi desculpa, reli o texto que eu nunca tinha dito e concordando com você. Entendeu? Então, eu concordei com você quando você disse que a lei, que nunca disse que a lei moral foi abolida. Primeiro, eu interpretei que você estava dizendo isso, por isso que eu dei a minha resposta, né? Depois, eu prestei atenção no texto e reli novamente da maneira que você mandou, dizendo o seguinte, que você não tinha dito nenhuma vez que a lei moral foi abolida, mas sim a lei cerimonial. E pedi desculpas e li novamente para o pessoal entender. Então, se você assistiu, você vai ver que eu esse assunto e já me desculpei. Aí você está falando novamente porque está falando antes de ouvir a minha voz, por isso que dá esse problema. Entendi. A sua gravação eu ouvi normal aqui. Eu não sei se saiu o ao vivo da mesma maneira. Ah, não saiu não. Sabe por que não saiu? Porque eu estou com fone de ouvido. Aí o que acontece? O som está saindo no meu fone de ouvido. Entendeu? A não ser que eu bote aqui, né? Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar de novo a resposta, a palavra de Wellington. Sim, Wellington, exatamente o que você está falando. Você falou o que eu tinha falado. Que uns faz diferença entre dia e outro. Entendeu? Não tem nenhum texto na Bíblia, Wellington, como você disse na sua gravação. Vou passar de novo daqui a pouquinho. Não tem nenhum texto na Bíblia que diga que
que diga que deve-se guardar o sábado no Novo Testamento. Diretamente não tem, mas já existia a ordenança antes, certo? Não existe também nenhum texto da Bíblia, como você disse, que não é para guardar o sábado. Concordo com você. Também você não vai encontrar esse argumento. Então, estamos em empate. Nem você pode provar que não pode, e nem eu posso provar que pode. Só que eu tenho um respaldo maior, porque antes já mandava guardar. Então, no Novo Testamento, nós estamos em empate. Nem eu provo que tem que guardar, e nem você pode provar que não tem que guardar. Porém, eu estou com a vantagem, porque é do Velho Testamento e Jesus não falou contra. Então, biblicamente, a vantagem está para o meu lado. Entendeu? Não que você esteja errado. Agora, uma coisa que você disse aqui, ó, no caso, não foi tu não, foi Ricardo. Quem vive da lei deve guardar o sábado. Quem vive da lei. Por outro lado, quem vive da graça não tem essa obrigação. Não é que não tem essa obrigação. É que o sábado é simbólico. Entendeu? Nós guardamos o sábado também, mas de maneira espiritual. Aí é uma explicação que eu tenho que dar aí para vocês o que é o sábado, no meu entendimento, biblicamente, para poder a gente entender. Não é obrigação, né? Que Deus não quer nada por obrigação. Sim, vou passar de novo o texto que o Edson. Agora vou passar. O Edson, a primeira vez não deu para ouvir, por quê? Porque eu estou no fone de ouvido, o som está saindo aqui. Então eu vou botar agora direto para o computador para ver se vocês ouvem aí você confirma se chegou por aí, tá? A irmã Rosiane Germana está dizendo o seguinte: cheguei, fui tomar água, não guardar o sábado, servir a Deus, sim, com alegria. Certo. Vamos ouvir aí. Deixa eu ver. Não vai dar. Não vai dar, sabe por quê? Porque quando eu tiro, o microfone fica zunindo aqui. Mas por quê? Peraí. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu estou tentando passar aqui o áudio de... Vamos ver. Vamos ver se a gente escuta de web, tá? Vou botar o áudio aqui de novo, Wellington. Vê se tu escuta aí. Olá, Josenildo, shalom. Josenildo, eu queria pedir para você ler corretamente os textos, porque o que eu falei aí é que de maneira nenhuma eu falei que a lei moral foi abolida, entendeu? A lei moral não foi abolida, entendeu? E sim a lei cerimonial, entende? E aí ninguém jamais aí citou e nem vai citar um texto na Bíblia, no Novo Testamento, mandando guardar o sábado, porque não existe. Também não existe mandando não guardar. Claro. Amém? Então, como o áudio aí, não sei se vocês ouviram, mas como o áudio está dizendo, o próprio Wellington reconhecendo isso, né? Não existe nenhum texto bíblico dizendo que é para guardar no Novo Testamento, como também não existe nenhum dizendo que não é para guardar. Como Paulo falou, é questão de fé. Se faz, ninguém pode condenar quem guarda, nem também quem não guarda. Então, quem guarda está guardando para Deus, quem não guarda também não está guardando para Deus. Não faz diferença entre um e outro. Tem mais gravação, vamos ver logo o Wellington aqui. Espero que vocês estejam ouvindo, né? Tem mais um aqui. Wellington, deixa eu ver. Eita, é isso mesmo. Jovenildo, que talvez futuramente houvesse também o som para a gente poder falar também, porque você fica com vontade muito grande, né? E os judeus já guardavam o sábado, tem vários textos na Bíblia, no Testamento, que eles guardavam o sábado. Isso era um costume dos judeus, era um mandamento de Deus para os judeus, né? Não julgo também, como aquele texto que eu citei em Romanos, não julgo também os nossos amigos adventistas
sétimo dia, que guarda o sábado. Amém. Tá certo? Mas nós cristãos, também, como costume, como Jesus nasceu no dia de domingo, que é o dia do Senhor, né? Ele se reuniu várias vezes com os discípulos aos domingos, né? Por isso que nós, como cristãos, a maioria guarda o domingo. Amém? Porém, não há nenhuma... Porém, no Novo Testamento não há nenhum mandamento mandando guardar o domingo. É apenas igual aos judeus. Não há nenhum mandamento mandando guardar o sábado. Ok? Não sei se você entendeu. Obrigado, amigo. Fica na paz. Tem mais um aí, vamos ver. E nem os nossos amigos do Adventista do Sétimo Dia podem nos julgar, e nem judeus, porque não guardamos sábado. Amém? Como aquele texto falou. Isso é bíblico. Amém, meu irmão? Então, é isso aí. E quer dizer que vocês ouviram, né? E o Wellington está dizendo aí para não reparar no som, porque ele gravou na casa dele. Deixa eu botar o som para mim agora, que eu estou sem som aqui, sem retorno. Pronto, aí, deu para ouvir agora, né, gente? Foi legal isso aí. Agora, o Wellington não depende de mim, não. Aí é... Cadê o fone? É questão do pessoal do Facebook. Questão do Facebook aí, ver um jeito para a gente poder, eu não sei, porque também a internet fica muito pesada, sabe? A internet fica muito pesada e talvez dê problema no vídeo aí. Mas eu creio que deu aí para vocês escutar, não foi? Foi bom. É ótimo, essa participação falada é melhor ainda. Não, mas quando eu falei assim, quando você falou a questão do sábado, dizendo que não era para guardar, eu falei assim, você está querendo argumentar, no caso, que os adventistas podem dizer que a gente está errado, né? Por não guardar o sábado. Eu só falei nesse sentido. É um argumento seu, porque você não guarda o sábado, como eles guardam, e você tem que ter um argumento. Claro que você está usando um argumento bíblico. Então, é isso aí. E foi boa as gravações, né, dele. É claro que eu fico na vantagem, né, Wellington? Claro, o programa é meu, né, Wellington? Tem que falar mais aqui eu. Eu brincando, gente. Mas se tiver algum meio que a gente possa usar para falar, né, aqui seria ótimo. No caso, a gente pode fazer isso aí. Eu não sei se a parte ao vivo ficou ruim, não foi? Não deu para falar, mas o gravado ficou legal. Foi bom. Então, a gente viu aí o Wellington falando aí, a explicação dele, como diz que ninguém pode julgar o outro, né? Nem a gente pode julgar os adventistas porque guarda o sábado, como o próprio Wellington disse, nossos irmãos adventistas, nem eles também podem nos julgar porque não guardam. Lembrando que você vai encontrar alguns adventistas ou alguns cristãos que vai querer explicação para isso, né? É questão de fé, mas biblicamente. Aí, no caso, a gente já tem um argumento aí nas palavras de Paulo, né? E a gente não vê Jesus mandando guardar o sábado. Ele, como judeu, guardava, né? E também ele dizendo que não é para guardar o sábado. Então, para os judeus, não precisa ninguém dizer, porque eles já guardam. A questão dos judeus é, se a gente diz para eles, né? Se a gente diz que serve o mesmo Deus, a gente tem que guardar os mandamentos de Deus. Se a gente não guarda o sábado, para um judeu, também eles se sentem que a gente está em falta, né? Mas é aquela questão, os judeus também estão em falta porque eles também não cumprem toda a lei. Por lei, fica difícil para os dois, né? Mas a gente tem vantagem de que Jesus já cumpriu por nós. Já os judeus fica difícil, porque eles não creem em Jesus, aí deles. Sim, gente. A tua participação foi ótima. Sobre o que você falou do seu texto, é porque às vezes vocês não botam a vírgula, aí a interpretação sai errada aqui para mim, né? Eu entendo diferente. Depois que, dependendo do contexto que a gente está falando, é que eu paro para prestar atenção, eu vejo
a posição que você está tomando, né? Naquele caso ali, como a gente estava discutindo da lei moral e cerimonial ao mesmo tempo, aí daqui a pouco você botou aquele aí que você a lei moral também foi abolida. Aí eu disse, não pode, porque daí você está desmoralizando Deus, né? Que a lei moral é entre Deus e os homens, né? Homem para com homem e homem para com Deus. Aí eu parei direitinho e reli a sua frase e entendi que a sua afirmação era de que não tinha falado nenhuma vez que a lei moral foi abolida. Certo. Mas a questão do que eu perguntei se foi abolida ou não, para você se decidir, a pergunta anterior que eu tinha feito, em relação à lei cerimonial. Você tinha dito que a lei cerimonial foi abolida, que eu contestei com você, a gente discutiu. Aí depois você disse, a lei cerimonial mudou. Aí eu concordei com você, mudou. Aí depois você disse, não, foi abolida, extinta e abolida sim. Sobre a lei cerimonial. Aí abolida, você concorda com isso, né? Eu também concordo, em parte, né? Mas a lei moral jamais será abolida, porque é que sustenta toda a fé, né, do homem em Deus. Amém? Sim, sobre o tema de hoje, se é correto um cristão pedir a Deus em oração à morte do seu inimigo, a gente vê esses textos, alguns textos de homens de Deus pedindo a morte dos seus inimigos no Velho Testamento. Né? Mas eu separei 2 versículos aqui. Eu creio que vocês já conhecem, né? Você já conhece. São Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Diz assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso era a lei no Velho Testamento, né, Weta? Quem é que a gente está falando aqui? Jesus, então, continua no versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos fazem bem aos que vos odeiam, e dizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Deixa eu ler esse 44 aqui. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Está vendo que o conselho de Jesus foi bem diferente do que eles aprenderam, né? Que na lei era olho por olho, dente por dente. Jesus já ensinava o amor. Então a gente tem que orar pelos nossos inimigos, para que Jesus salve, Jesus transforme a sua vida e ele reconheça que e não orar para que Deus mate o seu inimigo. Isso aí não é coisa de cristão, né? Deus não se agrada também no pedido desse. O Hélio Simeão, eis o motivo porque os cristãos guardam o domingo. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos às portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. No caso, a guarda do domingo pelos cristãos é devido à ressurreição de Cristo ter sido no domingo. Por isso que diz o dia do Senhor, da ressurreição do Senhor, né? Isso aí é argumento que os cristãos usam para defender a guarda do domingo como dia sagrado, não o sábado. Aí tem 3 religiões que têm seus dias sagrados. A religião muçulmana, ela tem a sexta-feira como seu dia sagrado. A religião judaica, ela tem o sábado como seu dia sagrado. E a religião cristã, também, que é as maiores, é o domingo como seu dia sagrado.
Então, são 3 religiões, 3 maiores religiões do mundo. Os muçulmanos guardam o dia sagrado, a sexta-feira. Os judeus guardam o sábado. E os cristãos guardam o domingo. Quando se fala cristão, é toda religião que tem Cristo como centro e que anda na Bíblia, né, como regra de fé. Então, são considerados cristãos. Não importa, não só evangélico, católico e outros que também não são do meio evangélico, é considerado também cristão. Quando se fala a palavra cristã. Irmã Rosiane Germana, é mesmo assim, essa palavra boa de Deus. Amém. Gente, é 11 horas e 27 minutos. 11 horas e 27 minutos. O nosso programa é até 11h30. Hoje tem pouca gente, muita gente curtiu, né? Tem pouca gente visualizando. Vocês querem fazer alguma pergunta para a gente continuar ou a gente vai terminar hoje no horário de 11h30? No caso, falta 3 minutinhos para a gente terminar o programa de hoje. E a gente volta na próxima quarta-feira. Quarta-feira que vem, essa agora, né? Eu estou de folga, você também. Descansar. Na quarta-feira a gente volta. A gente está repondo os dias que não teve o nosso vídeo. E quinta-feira a gente folga novamente. Aí continua sexta, sábado, domingo seguido. Nosso programa Papo Livre é sempre apresentado ao vivo pelo Face, sexta, sábado e domingo agora. Mas essa semana estamos fazendo 2 especiais, hoje e quarta-feira, para repor os vídeos que não teve no sexta e no sábado devido a problemas técnicos. Tá? Espero que não dê outros problemas com esse meu computador. O Ricardo Soares aí está chegando. Não sei se é pergunta. Vamos ver. De acordo com a Bíblia... De acordo com a igreja é formada... De acordo com a Bíblia, a igreja é formada por gentios, formada por todos nós não israelitas de origem. Não temos nenhuma obrigação de justificação, de guardar a lei de Moisés, se não seguir ou observar os princípios deixados pelo porta-voz da igreja em Jerusalém, Tiago, escrito em Atos dos Apóstolos, o livro. Amém. Apesar de que, veja só, Ricardo, a lei de Deus, né? A lei de Deus, ela é dada universalmente, né? Os 10 mandamentos. É uma lei universal. O homem pode alterar, seja de que povo seja de que religião seja. Nenhum homem deve levantar falso testemunho contra o outro. Nenhum homem pode tomar o nome de Deus em vão. Nenhum homem pode deixar de amar o seu próximo como a si mesmo, de cobiçar as coisas do próximo, né? Não precisa ser só judeu. Toda pessoa que se diz cristã e tem a Bíblia como regra de fé, ela deve observar ou guardar, que é a mesma coisa, os 10 mandamentos. Exatamente o que você está dizendo. Observar e guardar é a mesma coisa. Tá? Não por obrigação, por amor a Cristo, entendeu? Isso aí eu concordo com você. Não por obrigação, Deus não quer nada por obrigação. A gente tem que fazer livre, espontânea vontade, porque queremos agradar a Deus. Para agradá-lo, temos que guardar suas ordenanças, suas observâncias. Guardaremos. Não é para o bem nosso e para o bem e para o agrado de Deus? Então, faremos. Valeu aí a tua explicação. Wellington Simeão, obrigado por transmitir minha defesa. É tribunal, é? É tribunal? Valeu. Eu tentei na primeira vez, né? Não deu certo, porque eu estava com fone de ouvido. Entendeu? É por isso que eu botei. Porque se eu colocar o microfone, aí fica zunindo, né? Aqui. A não ser que eu faça sem ouvir o meu retorno. Para mim fica tão estranho. Aí o que sair na placa, vocês ouvem aí. Podemos fazer isso também. Né? Não sei se vai funcionar com a ligação ao vivo. E aí, gente, vamos terminar por aqui ou vai continuar ainda? Depende de vocês. Vamos terminar? Vou esperar um pouquinho aí.
Enquanto isso, eu faço os avisos aqui da semana. Enquanto vocês me respondem aí se a gente vai terminar agora ou se vai continuar mais um pouco, eu vou dar o shalom aí pro pessoal. Shalom aí pro Wellington Simeão, que participou nessa noite mais uma vez conosco, né? Discutimos muito, né, Wellington? Mas vai tendo paciência, Wellington. Eu vou tendo contigo e a gente se entende. Shalom para Alexandre Freitas também, que curtiu. Júnior Francisco, também que curtiu. Júnior Alves, que curtiu. Irmã Rivânia Gomes. Shalom. Shalom para Rosiane Germano, também que participou nesta noite. Roberto José, que deu uma curtida aí. O Ricardo Soares, que amou o vídeo. Roberta Gomes, que também falou com a gente aqui, deu uma curtida. Deixa eu ver mais. É isso aí. Faltou alguém. O Eto, Ricardo, Shalom, irmã Rosiane, Roberta e o Eto, né? Foi só a gente mesmo, né? Nessa noite. Foi, somente a gente nessa noite. Deus abençoe. Júnior Francisco, já falei. Deus abençoe a todos. E então, gente, vamos terminar por aqui, né? Então vamos terminar por aqui, gente. Já que ninguém falou nada aí, então a gente termina por aqui. Prometendo voltar na próxima quarta-feira, tá? Eu boto um aviso lá na linha do tempo. Quem quiser reprisar, ou Elton, se teve dúvida sobre a questão do questionamento, meu pedido de desculpa a você, pode rever o vídeo naquela parte que você vai ver que eu reconheci o meu erro, tá? E eu estou prestando atenção na questão das interrogações e das afirmações, né? Tá bom, valeu. Obrigado pela participação de todos. Um shalom para todos. A gente volta na próxima quarta-feira com mais um especial. E o final de semana. Amanhã é 7, né? 8. A gente está de volta. Eita, o Ed chegou com uma pergunta aí. Ricardo Soares, ele que. Vocês vão puxar assunto de novo. O Elton Simeão, quanto à oferta para o povo de Deus? Fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e guarde para que se façam coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16. E no dia do Senhor achei-me exaltado no espírito. Ouvi atrás de mim uma voz forte, com o som de trombeta. O Elton aqui está se referindo à ajuda aos apóstolos, porque os apóstolos não tinham residência fixa e eles viviam da obra. Era uma coleta para eles e para ajudar as igrejas que estavam sendo criadas novas, né? Aqui falando da coleta para ajudar aos apóstolos, para ajudar e a igreja. Certo. Seria quase um dízimo, né? Como o de hoje. Soares, você comentou minha declaração anterior? Sim, a gente não falou sobre. De acordo com a Bíblia, a igreja é formada por gentios, formada por todos nós, não israelitas de origem. Okay? Apesar que é só um detalhe, chamando a atenção aqui, Ricardo, que eu não tinha reparado, quando você disse que aqui a igreja é formada por todos nós, não israelitas. Não é só isso, não. Todo israelita que aceita Cristo, reconhece como Salvador, ele também faz parte da igreja. Ele continua sendo israelita, povo escolhido, e agora também faz parte da igreja. Então, quando a igreja subir, foi arrebatada, o israelita que creu em Jesus como seu Messias, seu Salvador, ele também será igreja, considerada igreja. Israelita e também igreja, entendeu? Promessa literal e a promessa espiritual. Então, a igreja também é formada por israelitas convertidos. Não somente gentios. Qualquer israelita que se converter também faz parte da igreja do Senhor. Ok? Obrigação. Aí está falando que os gentios não têm a obrigação de guardar a lei. Está certo, correto. A oferta, o Elton já falou. O Elton Simeão, fica na paz, Josenildo. Amém, Elton. Amém, Ricardo. Amém.
Amém, irmã Rosiane, amém a todos. Shalom, até próxima quarta-feira, se Deus quiser, neste mesmo horário, de 10 da noite até as 11h30. Papo livre, aqui do campo. Shalom, até mais. Tchau, tchau.